Ouço a vida me chamar, um novo mundo está a me esperar. Não posso ser refém da indecisão, escolho agora, saio desta prisão. Eu sei, eu tenho poder, um novo mundo começa a nascer. Eu escolho ser, eu escolho criar. Na frequência da escolha o futuro vai brilhar. Nossa programação começa ainda no útero, quando recebemos os sinais químicos do corpo de nossa mãe. Se ela vive em um ambiente estressante, hormônios como adrenalina e cortisol circulam também em nós, acostumando nosso organismo à química do estresse. Esse processo influencia diretamente o nosso desenvolvimento. Não é por acaso que até os 7 anos de idade já se reconhecia essa importância. Os jesuítas diziam: "Dai-me a criança até os 7 anos e eu a terei para sempre." Isso porque, do nascimento até essa fase, o cérebro está em um estado extremamente receptivo, sem filtros, absorvendo tudo. E o que aprendemos nesse período forma a base das crenças que passamos a considerar como verdades. E a forma como vivemos nossas vidas é, em cerca de 95%, guiada por comportamentos subconscientes, e a maioria das pessoas nem percebe isso, porque é invisível. A ideia central é que a consciência está criando nossa experiência física, nossa biologia e nossos pensamentos coerentes. O maior problema, acredito, está nas condições em que as crianças são criadas, muitas vezes por pais que nem imaginam que estão programando a vida de seus filhos. Uma criança chega ao mundo com um cérebro, que funciona como um computador. Tem um sistema operacional, mas não tem programas. De onde ela vai conseguir esses programas? Eles vêm do ambiente à sua volta. Pais, família, comunidade. Observando-os em um estado de receptividade profunda, a criança não apenas assiste, mas registra comportamentos. E isso é essencial, porque há milhares de regras que ela precisa aprender para ser funcional dentro da família e da comunidade. A maioria desses programas, no entanto, é desmotivadora, e as pessoas crescem acreditando que a vida é uma luta constante. Reprogramar a mente é extremamente desafiador, porque se você acredita nesse programa, é isso que vai manifestar. Há milhares de anos, Buda já dizia: nos tornamos aquilo que pensamos. E de fato, 95% dos nossos pensamentos diários não são genuínos, mas vêm desses programas internos. Quando entendemos a natureza do ser, da física quântica à biologia, da biologia à epigenética, percebemos que estamos constantemente criando nossa vida e que todo mundo possui poder. Esse poder só é comprometido quando aceitamos um programa que nos diz que não somos poderosos. Se compramos essa crença, atuamos a partir da impotência, entregando nosso poder. Não perdemos poder porque não o temos, mas porque fomos programados para não expressá-lo, mesmo vivendo em um universo onde todos são igualmente poderosos. É assim que algumas pessoas se tornam extremamente poderosas, enquanto outras permanecem limitadas. Tudo depende da programação que receberam. Existem padrões que passam de geração em geração, e isso está ligado ao funcionamento do nosso cérebro. No neocórtex, temos neurônios especializados chamados neurônios espelho, que não distinguem entre observar uma experiência e realmente vivê-la. Isso é poderoso, porque quando vemos alguém se curar, por exemplo, nosso cérebro reage como se fosse conosco, produzindo a química correspondente. Mas o contrário também acontece. Ao crescer em um ambiente disfuncional, podemos copiar comportamentos nocivos, consciente ou inconscientemente, simplesmente por observar. A grande questão é: o que você está alimentando nos seus neurônios espelho diariamente? Se foca em limitações, seu cérebro começa a incorporar essas deficiências cada vez mais fundo. Porém, quando escolhemos conscientemente nos enxergar de outra forma, esses neurônios respondem rapidamente. É aqui que entra a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar. Hoje já sabemos que essa plasticidade se estende ao DNA, revelando que somos biologicamente plásticos. Órgãos que antes acreditávamos não se regenerar
como o cérebro, a medula espinhal ou o coração, podem sim reparar danos e criar novos tecidos. Esse processo é chamado de epigenética e mostra que nosso corpo responde ao ambiente em que está inserido. Esse ambiente pode ser químico ou nutricional, mas, acima de tudo, é interno, formado por nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. É nesse campo sensorial que moldamos quem somos e o que manifestamos. Fomos levados a acreditar que somos dispositivos mecânicos totalmente controlados por nossos genes. Assim, acabamos abrindo mão do nosso poder e colocando a culpa na genética. Eu tenho genes ruins. Mas isso não corresponde à verdade. O que realmente acontece é que podemos carregar ideias equivocadas e, através delas, ativar controles epigenéticos que influenciam esses genes. Primeiro, precisamos compreender que não somos definidos pelas circunstâncias ao nosso redor. É essencial reconhecer que sempre temos uma escolha e que, como seres humanos, somos emocionalmente flexíveis e capazes de transformação. Nossas emoções moldam os filtros através dos quais enxergamos o mundo, e esses filtros podem ser alterados a qualquer momento. Para isso, 3 elementos são fundamentais: a sabedoria para perceber essa possibilidade, a coragem para assumir e declarar "este é o meu caminho a partir de agora", e a força necessária para seguir adiante nessa jornada. Quando deixamos de lado ou rejeitamos uma parte de nós mesmos, seja por causa de uma experiência dolorosa que nos marcou profundamente, seja porque crescemos em um ambiente onde certas emoções foram reprimidas e a presença genuína nunca nos foi mostrada como possibilidade, acabamos fragmentando quem somos. Muitas vezes, nem percebemos que essas partes existem porque nunca aprendemos a reconhecê-las, mas o caminho de cura e de beleza está justamente em resgatá-las, em voltar a essas partes esquecidas e acolhê-las de forma íntima, reconstruindo assim a percepção do nosso ser. Afinal, nossa essência nunca desapareceu. O que acontece é que a consciência sobre quem realmente somos foi empurrada para compartimentos restritos. O processo de cura é, portanto, um retorno à inteireza, à lembrança da totalidade que sempre esteve em nós. A boa notícia é que nunca precisamos ser vítimas do nosso passado, a menos que escolhamos nos definir por ele. Muitas pessoas não percebem isso e acabam acreditando que, por causa da infância, da criação ou até de experiências negativas na vida adulta, foram colocadas em um caminho sem volta. Se permanecem presas a essa crença, acabam transformando-a em sua realidade. É a forma como interpretamos a experiência que estamos vivendo que dá sentido ao nosso caminho, é a nossa crença. O trauma que nos prende costuma ser visto como algo horrível, um lugar escuro, mas e se o trauma fosse, na verdade, uma manifestação da parte protetora da sua personalidade, abrindo um vazio de possibilidades infinitas? Se você soubesse o que fazer com esse espaço, talvez até agradecesse ao trauma por tirá-lo de uma vida monótona, de hábitos repetitivos, e por colocá-lo diante da chance de despertar e viver de modo mais íntegro, como o indivíduo iluminado que você pode se tornar. Não vivemos, porém, numa cultura que nos ensinou imediatamente o que fazer com esse trauma. Por isso sofremos. Não sabemos como interpretá-lo nem como transformá-lo. A ciência quântica nos sugere que deveríamos abraçar esse vazio e usá-lo como uma tela em branco onde podemos criar qualquer coisa. Mas sem as ferramentas, ficamos confusos e perdidos, pensando: estou traumatizado, exausto, desolado, inútil, improdutivo, não tenho direção, não sei para onde ir, não sei quem sou. Quando eu paro e reconheço que existe um vazio dentro de mim, na verdade, um espaço em branco, começo a entender que tenho uma escolha. Posso habitar aquele vazio com medo e repetição, ou posso preenchê-lo com uma nova identidade. E é essa escolha, consciente, repetida, sentida, que começa a reescrever minha biologia. No dia a dia, isso significa que eu treino o meu corpo a sentir o futuro antes de ele aparecer. Sento-me, respiro e imagino a vida que quero viver, não como um desejo vago,
mas com imagens vívidas, com detalhes, com cheiro, som, calor. Mais importante, eu coloco ali a emoção equivalente: gratidão, admiração, alegria, como se já tivesse acontecido. Esse é o ponto em que a intenção encontra a emoção e onde o meu corpo começa literalmente a aprender a nova possibilidade. Não é mágico nem instantâneo, é prática. Repetição cria músculo, não só mental, mas neurofisiológico. Cada vez que eu me permito sentir essa versão de mim mesmo, estou fortalecendo circuitos neurais diferentes, acostumando meu corpo emocional a um novo padrão. Aos poucos, a antiga reação automática, o medo, a culpa, a reatividade, perde a prioridade. O corpo deixa de ser prisioneiro do passado. Quando estamos com medo ou em estado de constante vigilância, não nos sentimos verdadeiramente seguros no mundo ao nosso redor. Nesse estado, enviamos do coração ao cérebro um sinal irregular, como se fosse uma mensagem áspera, confusa. O cérebro interpreta esse sinal como perigo e, em resposta, libera uma química de estresse no corpo. Mas não é isso que queremos viver todos os dias. No entanto, a maioria das pessoas acaba permanecendo nesse ciclo, exposta a uma realidade onde a mídia de notícias funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos mostrando problemas, crises e conflitos sem nos oferecer soluções. Assim, vamos absorvendo essa sensação de ameaça constante e nos transformamos em uma sociedade marcada pelo estresse crônico. As estatísticas já confirmam esta realidade. Estamos cada vez mais ansiosos, tensos e desconectados do equilíbrio que o nosso corpo e mente naturalmente procuram. Todos caminham dentro da Matrix. Fomos programados e, por estarmos no programa, não percebemos que somos apenas mais uma ficha no sistema. Temos uma tendência a separar os mundos para o físico ou o espiritual. E realmente tudo é energia. Tudo é energia. É o mundo espiritual, é energia. O mundo físico é energia. São apenas vibrações de energia em estados diferentes. Quanto mais você comprime a energia espiritual, mais você comprime a energia invisível, você cria a energia física, forma. Então, tudo que é físico neste sofá em que estou sentado é, na verdade, energia, que é apenas comprimido, é apenas mais comprimido do que o ar que respiramos e os pensamentos que estamos pensando, etc. Então, tudo existe neste contínuo, e nosso trabalho é despertar para isso e permitir que seja verdade. Mas somos tão treinados para operar a partir da mente analítica pensante, cujo trabalho é encontrar as diferenças em coisas, que muitas vezes cortamos o contínuo em duas partes e falamos sobre a realidade física ou a realidade energética. Quer a referamos como um cientista chamando de realidade energética ou um espiritualista chamando-a de reino espiritual, estamos todos falando da mesma coisa. E então, o que queremos fazer é juntar esses dois mundos separados no contínuo e permitir que sejamos donos de tudo isso, como somos. Então, minha afirmação é que somos seres espirituais, não tendo um físico experiência. Por que não somos seres de energia espiritual, tendo uma experiência energética espiritual em um ambiente espiritual e mundo energético? Você sabe, uma das coisas interessantes que experimentei quando liderava grupos no Tibete na década de 1990 e no início dos anos 2000 foram as conversas com os monges que visitamos, observando como eles vivem. E eles ficavam maravilhados conosco. Eles diziam que, para eles, era fácil viver naquele mosteiro no topo de uma montanha onde não havia relações com o sexo oposto, não havia famílias, nem os traumas emocionais que nós vivenciamos. Para eles, era fácil serem espirituais e aprenderem sobre si mesmos. Mas então acrescentavam: vocês vivem no mundo real. Estão lá fora, em contato com diferentes culturas, diferentes pessoas, com filhos, maridos e esposas. E diziam que ficavam impressionados com a forma como conseguimos lidar com tudo isso e, ainda assim, buscar nosso caminho espiritual. Eu fiquei surpreso ao ouvir aquilo porque nunca havia pensado sobre essa perspectiva. Esse é o verdadeiro workshop da vida, que pode levar vidas inteiras até chegar ao ponto de não atribuirmos tanta importância aos eventos externos, mas sim ao que acontece dentro de nós. Temos que saber que não somos definidos pelas nossas circunstâncias. Temos que saber que temos escolha. Temos que reconhecer que somos seres emocionalmente maleáveis, capazes de transformar nossos filtros e de mudar a forma como escolhemos viver e nos posicionar no mundo. Para isso, 3 coisas são necessárias.
a sabedoria para perceber essa possibilidade, a coragem para dizer sim, este agora é o meu caminho, e a força para continuar seguindo adiante. Muitas pessoas fazem a escolha, mas não seguem. Outras dizem que vão mudar, mas não sustentam. É preciso muita força emocional, fé em si mesmo e confiança profunda em quem realmente somos para que não sejamos definidos pela forma como os outros pensam ou reagem. Quando começamos a mudar nossa forma de pensar e viver, os amigos e pessoas próximas, acostumados a um jeito antigo de nos ver, muitas vezes reagem mal à mudança. Se não temos clareza sobre quem somos, é fácil recair nos velhos padrões. Isso se torna ainda mais visível entre os jovens de hoje. No mundo cibernético, eles podem ser profundamente influenciados pelos colegas e pelo que se escreve sobre eles em redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube. Se esses jovens não têm uma âncora sólida, uma base emocional construída em casa, com pais e irmãos que tenham cultivado neles uma verdade profunda sobre quem realmente são, quando saem para o mundo e recebem críticas, podem acreditar nelas e até internalizá-las a ponto de perder o próprio valor. Mas, se possuem essa âncora, mesmo recebendo críticas, elas não terão o mesmo peso. É essa raiz que sustenta e protege, impedindo que se percam no barulho do mundo. Tantas vezes encontrei pacientes e clientes esforçando-se intensamente para superar um sentimento, para eliminá-lo, para empurrá-lo para longe a qualquer custo. Eles tentam de tudo, pisar em cima dele, negar sua existência, substituí-lo de alguma forma, reprimi-lo. Mas o que acaba acontecendo é que cria um ambiente interno onde a cura simplesmente não pode acontecer. Trabalhei com muitas pessoas que fizeram exatamente isso e, mais cedo ou mais tarde, buscaram algum tipo de assistência médica, que, em essência, apenas as levou de volta ao ponto de origem. Um estado emocional que havia sido reprimido e que, por isso, bloqueava a capacidade natural de cura do corpo. Quando empurramos nossas emoções, acionamos o sistema de sobrevivência, o estado de luta ou fuga. E nesse estado, o corpo não busca curar, apenas sobreviver. Operamos no mundo acreditando que o que sentimos não é aceitável, que não deveríamos sentir assim, ou que somos diferentes de todos os outros, e então negamos o sentimento. Só que essa negação sempre leva a problemas. Quando não permitimos sentir plenamente o que está acontecendo em nossas vidas, limitamos toda a capacidade do nosso sistema de ser produtivo, cuidadoso, autorregulador e, principalmente, autocurativo. Limitamos a possibilidade de despertar para nossa própria magnificência. A verdade é que isso nunca acontecerá se cada vez que pegamos o telefone, entramos numa conversa ou alimentamos diálogos internos, eles não forem amorosos, gentis e generosos de espírito. Sempre que caímos nesses padrões, entramos numa suspensão de tudo que poderia ser produtivo. Ficamos como que em espera, sem realmente estar presentes aqui. E se não estamos aqui, nunca poderemos cumprir o verdadeiro motivo de estarmos vivos. É como viver em um estado de purgatório, com apenas um dedo do pé tocando o rio da vida, mas sem realmente mergulhar nele. Enquanto isso, nossa cultura nos bombardeia com distrações, dispersões e estímulos que alimentam esse afastamento de nós mesmos. Mas o chamado é outro. Estamos aqui para despertar, para reconhecer esse movimento e finalmente dominar nossa capacidade de não permitir que nada disso nos impeça de aterrissar plenamente em nossa totalidade. Quando observamos padrões de comportamento prejudiciais em uma família disfuncional, acabamos por imitá-los, tanto de forma consciente quanto inconsciente. Por isso, não é raro vermos jovens desenvolverem comportamentos alcoólatras ou tendências viciantes sem nunca terem ingerido uma gota de álcool ou tocado em qualquer droga. Isso acontece porque aprenderam a interpretar e enfrentar a vida pelos olhos do vício de seus pais. Seus neurônios espelho reproduzem exatamente o que foi absorvido no convívio familiar. A boa notícia é que não precisamos ser vítimas do nosso passado, a menos que escolhamos nos definir por ele. Muitas pessoas simplesmente não sabem disso. Acreditam que, por conta da infância difícil, da educação recebida ou de experiências negativas na vida adulta precoce, foram colocadas em um caminho sem volta.
E se realmente acreditarem nisso, essa será a vida que construirão. Mas a verdade é que somos seres de escolha e temos sempre a capacidade de nos curar por dentro, reconhecendo o passado que nos trouxe até o presente e, a partir dele, tomando novas decisões. Decisões mais saudáveis, que nos impulsionam para a frente. Essas escolhas internas refletem diretamente no mundo externo, expandindo as possibilidades ao nosso redor. Ao mudar por dentro, transformando a forma como pensamos e nos enxergamos, também transformamos o que se manifesta fora de nós. E aqui entram novamente os neurônios espelho. Eles disparam em duas situações, quando vemos alguém viver uma experiência ou quando a vivenciamos diretamente. Mas não precisamos de estímulos externos para ativá-los. Podemos criar essa visão em nossa própria mente, por meio da imaginação e da visualização. A grande questão é: o que você está alimentando nos seus neurônios espelho todos os dias? Estamos constantemente imersos em uma narrativa. A história da nossa origem, do nosso potencial, do que acreditamos ser possível ou não em nossas vidas. Porém, muitas dessas histórias são construídas sobre suposições ultrapassadas e crenças herdadas de uma ciência obsoleta. Se a sua visão de si mesmo ainda se baseia apenas no que lhe ensinaram no mundo acadêmico, talvez seja hora de questionar e reescrever essa história. Uma percepção equivocada, por definição, representa a falta de poder. Se você programar uma cultura com percepções errôneas, acabará desempoderando as pessoas. Existem 4 percepções equivocadas fundamentais que moldaram a cultura, fazendo com que ela se conformasse a essas ilusões. Viver dentro dessas percepções equivocadas contribuiu para o evento de extinção que a humanidade enfrenta atualmente. As 4 percepções erradas com as quais fomos programados são: a primeira é a crença na teoria newtoniana de que matéria e energia são entidades separadas. A física quântica, no entanto, revela que tudo é energia e que tudo está emaranhado. A segunda percepção equivocada é acreditar que somos vítimas de nossos genes, como se estivéssemos completamente determinados pela hereditariedade. A nova ciência da epigenética demonstra que, conscientemente, podemos influenciar e até escrever a atividade genética. A terceira e a quarta percepções equivocadas estão ligadas à teoria darwiniana. A terceira é a ideia de que a vida surgiu apenas por acidentes ou mutações, sem qualquer propósito, o que é totalmente falso. Estamos, na verdade, inseridos em um jardim, fazendo parte de um sistema maior que sustenta e apoia a vida. A quarta percepção equivocada é a crença de que a sobrevivência depende apenas da competição, ignorando a importância da colaboração e da interconexão natural entre os seres vivos. Essas falsas crenças moldaram nossa cultura de forma prejudicial e distorceram nossa compreensão sobre quem realmente somos. Estamos aqui como seres sencientes, destinados a encarnar a versão superconsciente da vida que podemos ser. Nossa missão é incorporar aquilo que tantas pessoas buscam encontrar na espiritualidade, a compreensão de que já somos seres espirituais. Viemos, em parte, para testemunhar que não é fácil estar plenamente presentes, e muitas vezes não percebemos que essa é justamente a dificuldade. Por isso, buscamos a espiritualidade como algo externo, quando, na verdade, já estamos no meio do caminho. O objetivo é permitir que a consciência se manifeste plenamente. O fator essencial é abraçar a consciência cósmica unificada, reconhecendo que viemos a este mundo com uma missão e que temos a oportunidade de experimentar de forma completa esta dimensão como seres superconscientes e sencientes que realmente somos. Nosso relacionamento com o planeta está apenas começando a ser compreendido de forma científica. Embora, intuitivamente, todos nós sintamos uma profunda conexão com o mundo ao nosso redor. Vou dar um exemplo pessoal. Sou formado em geologia e, mesmo na década de 1970, ao estudar os campos magnéticos da Terra, percebi que eles estavam mudando. Minha primeira pergunta foi: o que isso significa para nós, que vivemos imersos nesses campos? Perguntei a amigos geólogos e muitos diziam:
Não sei, pergunte a um biólogo. Perguntei aos biólogos e eles diziam: não sei, pergunte a um físico. Esse episódio ilustra como fomos ensinados a compartimentar o mundo em pequenas caixas confortáveis: química, biologia, geologia, física, quando, na verdade, a natureza não opera assim. Ela não conhece limites ou divisões. Existe um mundo lá fora, cheio de forças e campos naturais. Os campos magnéticos do planeta, por exemplo, influenciam todos os seres vivos. Cada folha de grama, bactéria, hamster, peixe dourado, CEO ou líder mundial é afetado por eles. Ao observar o coração humano, descobrimos que a frequência ideal para harmonizar cérebro e coração é de 0,1 Hz, ou 0,1 ciclos por segundo. E isso não é coincidência. Se analisarmos o gráfico das frequências do campo magnético da Terra, o primeiro grande pico é justamente 0,1 Hz. Harmonizando nosso coração e cérebro, não estamos apenas ajustando os sistemas internos do corpo. Estamos nos alinhando com o planeta em que vivemos, conectando nossa biologia aos campos magnéticos terrestres. A cura, portanto, é o alinhamento das nossas células com essas forças naturais. Disfunção e doença surgem de duas condições básicas: excesso ou falta de algo necessário, seja nutricional, emocional ou relacionada à nossa conexão com o planeta. Ao harmonizar coração e cérebro, colocamos-nos em equilíbrio com o mundo ao nosso redor. O mais impressionante é que não precisamos entender todos os detalhes científicos. Tradições espirituais antigas, mesmo sem ciência moderna, sempre focaram no coração humano, ensinando-nos o porquê e o como para viver bem. Hoje, vemos ciência e espiritualidade convergindo. A intuição do coração encontra a prática cotidiana, e a linguagem científica se torna uma forma moderna de linguagem mística, neutra, acessível e livre das bagagens da religião ou dogmas espirituais, permitindo que mais pessoas abracem essa compreensão do mundo. Existem 3 centros de processamento em nosso corpo: um no intestino, outro no coração e outro na cabeça. Eles deveriam operar em perfeita harmonia, funcionando juntos de forma integrada. Nosso sistema inicialmente percebe a energia, a traduz em química e a transforma em impulso. À medida que essa informação sobe, ela precisa ser filtrada pelo coração, depois expressa por nossa capacidade de falar e agir com base em uma verdade maior, e finalmente processada pelo intelecto, que avalia o momento e a forma de revelá-la de modo a promover conexão e comunhão, em vez de conflito e batalha. O cérebro intestinal é extremamente valioso, embora muitas vezes seja negligenciado, mesmo diante de toda a pesquisa fascinante sobre o cérebro e suas capacidades impressionantes. No entanto, o cérebro sozinho não é suficiente. Este trabalho busca equilibrar harmoniosamente os 3 cérebros do corpo: intestino, coração e cabeça, promovendo não apenas integração, mas também uma maior clareza, poder pessoal e alinhamento em todas as nossas ações. Assim como a emoção humana é um campo de estudo que a ciência tem negligenciado e por muito tempo escolhido desconsiderar, acho fascinante observá-la tanto como cientista quanto como estudioso. É o poder da emoção humana que nos confere habilidades únicas. Nenhuma outra forma de vida, através do poder emocional, consegue alcançar o tipo de autorregulação que podemos exercer dentro de nossos corpos, nem a profundidade de interação que podemos ter com o mundo ao nosso redor. É fascinante perceber que a emoção foi central nas tradições espirituais mais antigas e respeitadas. Por exemplo, nas tradições bíblicas do Ocidente, estudiosos sabem que cerca de 43 livros foram removidos do cânone bíblico no século IV pelo imperador Constantino, durante o Concílio de Nicéia. Esses livros, recuperados intactos em lugares como os manuscritos do Mar Morto, os registros mais antigos do Antigo Testamento e na biblioteca de Nag Hammadi, às margens do rio Nilo, no Egito, nos oferecem registros mais completos do Novo Testamento. Entre esses registros, encontramos textos como o Evangelho de Tomé,
supostamente escrito por um discípulo que seguiu o Mestre Jesus, registrando seus ensinamentos às massas e a seus discípulos. É importante destacar que aqui me refiro a Jesus como um mestre erudito, não necessariamente como uma figura religiosa. Não há dúvida de que Jesus existiu. As evidências históricas são esmagadoras. Ele era um homem culto, especialmente no que se respeita ao relacionamento com o corpo e aos princípios espirituais. Ele nos ensinou a acessar o coração de maneiras que a ciência tradicionalmente desconsiderou, principalmente no Ocidente, onde a cultura ensinou os homens a negar, reprimir ou simplesmente não reconhecer suas emoções. Fomos ensinados a acreditar que o trauma estava apenas na mente, que era uma questão de como você pensa sobre as coisas, e que descontar a dor era adequado. Aprendi muito com isso, mas ao longo da vida sempre me disseram para engula isso, você é homem, lide com isso. Fiz o melhor que pude, mas hoje, como adulto, percebo que são as próprias emoções, resultados de traições, mágoas e medos, que podem se tornar nossa maior força ou a fonte de nossa destruição. Jesus dizia nos textos da biblioteca de Nag Hammadi, se você trouxer à tona o que está dentro de você, isso o salvará. Se negar o que está dentro de você, isso o destruirá. É exatamente isso que a ciência moderna está começando a compreender. As emoções, que muitas vezes identificamos apenas como produtos da mente, são, na verdade, a chave para nossa cura, poder e transformação pessoal. É exatamente isso que a ciência moderna está começando a compreender. As emoções, que muitas vezes identificamos apenas como produtos da mente, são, na verdade, a chave para nossa cura, poder e transformação pessoal. Quando você desperta para essa verdade, percebe que a emoção não é apenas uma reação, mas um sinal, uma frequência, uma assinatura energética que informa o corpo e o ambiente ao seu redor. Se você continua sentindo as mesmas emoções de sempre, medo, raiva, frustração, culpa, está mantendo seu corpo preso ao passado, porque cada uma dessas emoções é uma recordação química de experiências já vividas. E se o corpo é condicionado a viver no passado, então, por mais que a mente imagine um futuro diferente, o corpo continua funcionando como uma âncora, puxando você de volta ao conhecido. A mudança começa quando você decide ensinar ao corpo uma nova emoção antes mesmo do evento externo acontecer. Isso é ciência aplicada. A neurociência mostra que o cérebro não diferencia o que você vivencia do que você imagina intensamente. Ou seja, quando você cria dentro de si a experiência emocional de já estar curado, de já ser abundante, de já viver em amor, você começa a reorganizar não só as conexões do cérebro, mas também a química do corpo. Esse processo se chama neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar continuamente. Mas não é apenas o cérebro que se transforma. A epigenética nos mostra que os genes respondem ao ambiente. E o seu ambiente mais próximo não é o mundo fora de você, mas o ambiente químico interno que suas emoções criam a cada instante. Mudar a emoção é mudar a mensagem que você envia às células, e mudar essa mensagem é literalmente reprogramar sua biologia. Então, o que estou dizendo é que você não precisa esperar que a cura venha de fora, que o sucesso venha de fora, que o amor venha de fora. Você pode se adiantar à experiência e produzir em si mesmo a assinatura energética daquilo que deseja viver. É isso que significa ser criador. É isso que significa não viver como efeito, mas como causa. E quando o suficiente de nós começar a fazer isso, não estaremos apenas transformando vidas individuais, estaremos alterando o campo coletivo, porque a consciência é conectada. A ciência já mede isso. Ondas cerebrais, campos cardíacos, coerência entre grupos de pessoas. Estamos literalmente escrevendo uma nova história para a humanidade. A mente não é a nossa totalidade, e é por isso que nos sentimos incompletos quando nos identificamos apenas com ela. O que estamos fazendo agora é nos aprofundar em uma versão mais ampla de quem realmente somos, essa presença, esse self maior que transcende a mente.
Nesse momento, a mente pode se sentir sobrecarregada, como se dissesse: "Oh meu Deus, não estou sozinho. Há algo aqui que pode realmente cuidar de mim, que pode realmente ajudar." Estamos pedindo à mente que faça algo para o qual ela não foi construída. E é por isso que frequentemente nos sentimos frustrados, apáticos ou até deprimidos. Se a mente pudesse resolver tudo, já teria resolvido. Somos seres inteligentes, pensamos, refletimos, buscamos respostas. Mas se ainda não as temos, é porque o que enfrentamos não é trabalho da mente. É um trabalho da presença amorosa, do núcleo essencial, do eu essencial, aquele eu com alma. Agora, precisamos permitir que a mente assuma seu papel legítimo, sem tentar liderar algo para o qual não tem capacidade. Quando falamos de mágoas, percebi cedo que minha dor estava diretamente ligada à minha percepção dela. Aqueles a quem eu culpava apenas fizeram o que sentiram que precisavam fazer. A única forma de me machucar era comparar aquele momento com outro momento no passado. Mas o presente é tudo que existe. Não há comparação com o passado, e tudo muda quando permanecemos no agora. Descobri que minhas emoções estavam profundamente conectadas às expectativas e ao apego ao passado, seja ele de uma hora ou de anos atrás. Quando sentimos raiva, medo ou abandono, o que precisamos fazer é voltar nossa atenção ao corpo e perceber onde a energia está bloqueada. Em vez de questionar por que isso acontece comigo ou o que há de errado com você, o convite é perguntar: onde no meu corpo sinto isso? Observe no sistema energético, nos chakras, nos circuitos internos. Há uma carga acumulada, aquele nó na garganta, o aperto no peito, o nó no estômago. E essa energia não é um problema, é uma solução tentando fluir. Ao focar no onde e não no porquê, reconhecemos a presença da energia e permitimos que mente, corpo e respiração trabalhem juntos. Eles se alinham, se apertam e se abraçam em um nível físico e energético, criando a base para novos circuitos energéticos e neurológicos. Esse processo nos leva à sustentabilidade emocional e à capacidade de permanecer fortes, claros e presentes em qualquer situação. Comecei a experimentar comigo mesmo e a me perguntar: e se? E se agora é tudo o que existe? Como eu me sentiria se meu parceiro terminasse comigo ou se um amigo me traísse? Como eu reagiria a isso? Isso não muda o que acontece. Nem sempre podemos controlar os acontecimentos, mas definitivamente temos o poder de mudar a maneira como respondemos a eles. Se você refletir sobre sua vida, momentos de coração partido ou de traição geralmente surgem quando estamos comparando o momento presente com algo do passado. O que usamos como referência, como quadro de comparação, determina como nos sentimos. O mesmo acontece com a autoestima. Quando alguém diz: "Eu gostaria de estar em melhor forma", ou "Eu queria ser um artista ou músico melhor", a intenção é boa, todos queremos evoluir, mas a realidade é que só sentimos que precisamos melhorar quando nos comparamos a algo fora do momento presente. Se não houvesse comparação, tudo o que somos agora já seria suficiente. Se fizermos o melhor que podemos no momento, não poderia haver nada melhor. Do meu ponto de vista, acredito honestamente que não tenho falhas na vida. Muitas vezes os resultados não foram os que eu esperava, mas sempre dei o meu melhor. Quando digo sim a um compromisso ou a um convite, estou 100% presente, fazendo tudo o que posso dadas as circunstâncias do momento, não há como falhar. O resultado pode não corresponder às expectativas, mas isso não é um fracasso. É uma percepção sutil, mas poderosa. Essa forma de pensar me libertou da polaridade rígida entre sucesso e fracasso, permitindo que eu continue tomando novas decisões, aprendendo e evoluindo. Continuo sendo um estudante, um aprendiz na compreensão de mim mesmo e do mundo ao meu redor. Minha relação com o mundo continua evoluindo. Quando você incorpora a energia do negativo, quando se apresenta para o negativo, ele automaticamente se transforma em positivo. Você é feito de amor. Você é uma fogueira viva que transmuta tudo ao seu redor. Se você direciona sua atenção a algo,
É como jogar uma tora na chama. A energia se intensifica, queima e se transforma em cinzas. Não é mais algo negativo separado. É simplesmente energia que eu metabolizei. Estou queimando isso fisiologicamente. É uma transmutação física que acontece quando colocamos nossa atenção em algo, quando nos aproximamos disso com presença e amor. Um sentimento negativo, então, não precisa ser odiado ou rejeitado. Você não precisa amar o sentimento. Você é amor. E ao se apresentar a ele, é como se você estivesse amando e dissolvendo a situação automaticamente. Isso serve a você, sem precisar se voltar diretamente para o positivo. O simples fato de metabolizar o negativo o transforma em positivo, porque você reconheceu que essa situação não é maior que você. Na verdade, ela se apresenta como uma oportunidade de reconhecer sua própria grandeza, sua magnificência. E ao fazer isso, você se assenta naturalmente em uma experiência positiva, em uma expressão positiva da vida. Ao abraçar o negativo, você o transforma automaticamente. Então, quando falamos em harmonizar o coração com o cérebro, existem 3 passos muito simples. O primeiro passo é mover a consciência da mente para o coração. Os povos indígenas frequentemente fazem isso tocando o centro do coração de uma maneira confortável para eles, porque a consciência imediatamente se direciona para o lugar onde sentimos o toque. O segundo passo é desacelerar a respiração. Uma respiração lenta e profunda envia um sinal poderoso ao corpo de que estamos seguros. Sentir-se seguro aciona um pequeno interruptor emocional que começa a liberar uma química diferente no corpo, originada do cérebro, uma química que promove vida, cura e rejuvenescimento, em contraste com a química do estresse, ligada à luta ou fuga. O terceiro passo é sentir, de maneira consciente e intencional, uma emoção positiva e edificante. Podemos escolher sentir gratidão, apreciação, cuidado ou compaixão. Qualquer uma dessas 4 emoções geralmente funciona para quase todos. Ao harmonizarmos o coração com o cérebro, saímos da polaridade do pensamento, do certo ou errado do passado, e trazemos os neurônios cardíacos para a equação. Parte da minha herança sanguínea é Cherokee do sudeste de Oklahoma, e há uma palavra para esse foco do coração que não existe em inglês, Shante Isa, que significa o único olho do coração. Esse é o olho que não julga certo ou errado, bem ou mal. Ele discerne segurança e medo, mas nunca julga outro ser, nem a si mesmo. Quando olhamos para nosso passado, nossas mágoas ou dores a partir desse lugar de harmonia coração-cérebro, o erro ou a dor que sentimos perde seu peso emocional. A experiência ainda existe, mas não carrega a carga que nos mantinha presos no espaço negativo ou emocional, e isso nos liberta para seguir adiante de forma saudável após reconhecer que não podemos mudar o passado. É aqui que entram os campos elétricos e magnéticos. Sabemos que o coração é o gerador bioelétrico mais forte do corpo e também o gerador biomagnético mais poderoso. O cérebro também é elétrico e magnético, mas empalidece em comparação com o coração. Magneticamente, o coração é cerca de 5.000 vezes mais forte que o cérebro e eletricamente cerca de 100 vezes mais forte. Pense no que isso significa. Vivemos constantemente nos campos eletromagnéticos do mundo ao nosso redor e interagindo com eles o tempo todo. Nosso coração foi literalmente desenhado para se conectar com esses campos muito mais do que o cérebro. Por isso, às vezes, é difícil pensar em soluções, enquanto sentir através do coração frequentemente nos leva a resultados muito mais eficazes e harmoniosos. Então, a cura é um subproduto da revelação de nossa própria magnificência. Nossa magnificência se manifesta quando nos permitimos sentir, estar plenamente presentes e metabolizar tudo o que surge dentro de nós para curar aquilo que precisa ser sentido. O que acontece é que ao realmente sentir, integramos essa experiência em nós mesmos, nos tornamos um com ela, nos fundimos com ela e, como consequência natural, nossa magnificência como seres multidimensionais e transcendentais se revela. A cura, portanto, surge como um efeito colateral dessa integração.
Se quisermos ser proativos na cura, tudo o que precisamos fazer é continuar a sentir profundamente, acessar nossa totalidade, permitir que nossa magnificência se manifeste, e a cura se seguirá como uma consequência natural desse processo. Em vez de ficarmos obcecados em identificar todos os problemas que precisamos curar ou consertar, o foco se desloca para a expansão de nosso ser magnífico. Essa revelação acontece quando damos ao corpo sensível um papel mais ativo e importante em nossas vidas, permitindo que ele nos guie e participe desse processo de integração e transformação. A cura, assim, não é um objetivo a ser forçado, mas um resultado inevitável de nos conectarmos plenamente com quem realmente somos. Existe uma relação fascinante entre a forma como nos comunicamos uns com os outros, como nos comunicamos com nossos corpos e como nos conectamos com o mundo ao nosso redor, e a maneira como nossos corpos respondem a essas comunicações. Pesquisas recentes mostram que as palavras que usamos diariamente influenciam diretamente como nossos neurônios disparam e se conectam, tanto no coração quanto no cérebro. Mas vai além. As palavras não apenas moldam nossos pensamentos, elas determinam o que somos capazes de conceber. Se pensarmos nisso, algumas línguas são estruturadas em torno da separação. Quando usamos palavras que refletem separação, nossos neurônios são direcionados a disparar de uma forma que nos faz ver a vida em termos de vencedores e perdedores, divisão e conflito. É aqui que entram os princípios espirituais antigos. Originalmente, as palavras, segundo as tradições de nossos antepassados, foram criadas para serem canais claros das emoções internas. Elas tinham a intenção de refletir nossos sentimentos mais profundos de unidade, cooperação, paz e amor. Quando usamos uma linguagem que reflete essas experiências, mudamos a biologia do nosso corpo. Nossos fios neurais passam a funcionar e disparar em sintonia com essa unidade e essa cura. Dessa forma, nosso relacionamento com o divino também muda. Quando comunicamos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças a partir da totalidade, sentimos a unidade e o amor ágape que permeia a vida. Cada folha de grama, cada pedra, cada momento se torna belo. E quando usamos palavras que refletem essa experiência, transformamos a biologia de nosso corpo para refletir essa totalidade. É nesse ponto que a cura começa, porque a biologia se alinha e nosso corpo entra em harmonia com essa realidade maior. Estamos construindo uma ponte entre as energias físicas e não físicas ao longo de todo o espectro do mundo em que vivemos. Nesse contexto, o padrão fotônico surge como um subproduto do uso da nossa mente. Se utilizamos a mente de maneiras habituais, baseadas em crenças limitantes, e toda crença de alguma forma é limitante, criamos a partir desse pensamento analítico um padrão de fótons que reflete essas limitações. Os fótons respondem aos nossos pensamentos de forma tão intensa que, se repetidamente pensamos de determinada maneira, esse padrão influencia os elétrons, que por sua vez afetam os átomos, moléculas e finalmente toda a nossa fisiologia. Esse processo também se estende ao mundo externo. A ciência agora nos mostra que temos impacto sobre nosso ambiente pelos pensamentos que produzimos, e que até nosso DNA exerce influência sobre o ambiente à nossa volta. Isso cria uma ponte através de um espaço que antes parecia separar dois mundos distintos. A conexão entre ciência e espiritualidade se torna evidente. Não há mais eu e você, mas sim uma unidade que a espiritualidade ensinou por milênios e que a ciência agora começa a comprovar. Pode parecer confuso e exigir uma redefinição de tudo, mas a verdade é que não existe separação real, tudo é interconectado. À medida que despertamos para uma consciência maior e percebemos nossa capacidade como criadores nessa experiência de vida, os padrões fotônicos mudam, eles se expandem, permitem pensamentos mais amplos e abrem espaço para novas possibilidades em nossa experiência pessoal. Tudo isso acontece como um subproduto da ressignificação dos fótons, resultado direto do nosso despertar da consciência. Então, as pessoas me perguntaram: nossa família global, quantas pessoas são necessárias para criar uma mudança duradoura no mundo? Houve muitas ideias que evoluíram e foram refinadas ao longo do tempo. Em determinado momento, estudos sugeriram que a raiz quadrada de 1% de uma população seria suficiente para inclinar a balança.
Esses estudos vieram da meditação transcendental, realizados nas décadas de 1970 e 1980. O que eles descobriram foi que, em cidades com populações estatisticamente significativas, geralmente acima de 100 mil pessoas, mudanças ocorriam quando a raiz quadrada de 1% da população praticava meditação transcendental. Os efeitos incluíam redução de crimes violentos e diminuição das visitas a hospitais de emergência. O problema é que, quando as pessoas paravam de meditar, essas estatísticas se revertiam porque a meditação funcionava apenas enquanto era praticada naquele momento. A chave, como nossos ancestrais nos ensinaram, não está apenas no que fazemos, mas no que nos tornamos. Então, como nos tornamos assim? Estudos mais recentes mostram que, através da coerência entre coração e cérebro, a frequência de 0,1 Hz influencia as populações, tornando-as mais cooperativas e menos agressivas. Descobriu-se também uma ligação direta entre os campos magnéticos da Terra e a maneira como lidamos uns com os outros. Quando os campos magnéticos estão baixos, tendemos a ser mais agressivos e menos colaborativos. Quando estão altos, tornamo-nos mais cooperativos. No passado, esperávamos que o planeta nos proporcionasse naturalmente esse campo magnético elevado. Hoje sabemos que, quando corações humanos se unem em coerência, podemos coletivamente nos alinhar com o campo magnético da Terra e até modificá-lo de maneira positiva. A questão é, quantas pessoas são necessárias para isso? Estudos sugerem que não se trata apenas do número de pessoas, mas da qualidade da coerência que elas mantêm. Não há um número exato, mas provavelmente não são milhões. Uma pequena proporção de indivíduos em coerência muito clara já pode inclinar a balança. A essência é que não depende apenas do que fazemos, mas de quem nos tornamos. Devemos nos tornar aquilo que desejamos experimentar no mundo. O problema no passado foi ensinar técnicas espirituais como se fossem em tarefas. As pessoas saíam, festejavam, faziam suas rotinas e, de repente, entravam e praticavam algo espiritual por 1 minuto dizendo, ok, fiz isso, e voltavam à vida cotidiana. Isso não é duradouro, não é sustentável. A verdadeira transformação acontece quando nos tornamos coerentes de dentro para fora. Somos feitos de consciência, e a consciência está aqui para criar. Recebemos um presente incrível chamado livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. É natural nos sentirmos fortalecidos quando escolhemos, quando tomamos uma decisão, e depois outra, e mais outra. Cada escolha nos permite experimentar quem realmente somos, o Criador que somos. Temos medo de escolher porque tememos errar. O que muitas vezes não percebemos é que sempre podemos escolher novamente, e novamente, e novamente, até encontrarmos um caminho que nos fortaleça, que desperte nossa criatividade, que nos faça sentir prazer, aventura e harmonia com nosso mundo interior. Quando começamos a escolher dessa maneira, nosso mundo interno e externo começam a se alinhar. Não há mais aquele conflito de sentir uma coisa e achar que deveríamos fazer outra. A disposição para viver plenamente e com força só surge quando realmente começamos a exercer nosso poder de escolha. Até então, nunca sabemos quem somos de fato. No fim, descobrimos que tudo se resume à frequência da escolha. Cada pensamento que mantemos, cada emoção que nutrimos, cada intenção que decidimos sustentar, tudo isso se transforma em ondas que atravessam o campo invisível e moldam a realidade diante de nós. Não somos vítimas de um destino fixo, mas co-criadores de uma nova história. A ciência moderna confirma o que a espiritualidade sempre nos ensinou. Quando mudamos por dentro, o mundo fora de nós muda também. A frequência da escolha não está em algum lugar distante, nem depende de circunstâncias perfeitas. Ela pulsa aqui, agora, em cada respiração, em cada batida do coração. O convite está diante de nós, viver não mais no automático, presos ao passado, mas como arquitetos conscientes de um futuro que já está nascendo dentro de nós. E à medida que mais pessoas despertam para esse poder, uma nova realidade coletiva emerge, mais conectada, mais cooperativa, mais humana. No final, o que realmente importa é simples. Quem você escolhe ser?
porque é a frequência da sua escolha que cria um mundo em que todos nós vamos viver. Ouço a vida me chamar, um novo mundo está a me esperar. Não posso ser refém da indecisão, escolho agora, saio desta prisão. Eu sei, eu tenho poder, um novo mundo começa a nascer. Eu escolho ser, eu escolho amar, simplesmente tudo eu posso mudar. Eu escolho a luz, eu escolho a paz, escolho a vida, eu quero é mais. Experimente ouvir músicas que fortalecem sua frequência. Eu sou a fonte, eu sou o poder. Sou bem mais do que você pode ver. Não há limites, o céu é você. Relaxe, deixa acontecer. Tudo nessa vida é amor. Somente ele tem valor. Conheça agora o canal Valdir Soares Músicas e transforme sua energia todos os dias.